Quais são as três características de Deus? A onipotência, a onipresença e a onisciência. Isso nós vemos, o Estado totalitário, ele tem como desejo último se apropriar dessas três características. Olha só esse escândalo das espionagens aí do Barack Obama. Isso é um desejo ou não de onisciência total sobre tudo que as pessoas estão dizendo, escrevendo e falando, né? O pacto social que nossos antepassados fizeram lá atrás com o Estado, para que o Estado os protegesse, empoderou o Estado, materialmente falando, num nível que hoje, os Estados eles têm a hegemonia da violência num nível nunca pensado na história da humanidade, né? Que é a onipotência de destruição. E depois a onipresença, né? A onipresença, por exemplo, na Europa ela é muito clara. Você vai no meio do mato, na Espanha, achando, bom, aqui não tem a presença do Estado. Aí você vai fazer um xixi lá no meio da árvore e vem um guarda florestal. Isso, na Europa, por exemplo, ela é algo muito marcante. A presença do Estado em todos os lugares, em todos os lugares. Não que o Estado seja o demônio, não é isso. Mas o desejo de um Estado totalitário vai carregar esse desejo de ser como deuses. E o desejo de ser como deuses também se reflete no desejo da criação de um novo mundo e da criação de um novo homem. E nós vamos ver o que nesse sentido. Por isso que muitas pessoas dizem que por trás do movimento marxista existe uma certa fé no Estado que se traduz por uma religião política. E isso é verdade. Nesse desejo da criação de um novo homem e de um novo mundo, pela essa mentalidade revolucionária, você também tem a tábua da salvação deles, os 10 mandamentos, que é o que? A agenda politicamente correta. Se você não segue a agenda politicamente correta, você não merece estar dentro do sistema e você é expulso do sistema. Fundamentalmente é isso. Então, é muito interessante que Saul Alinsky tenha começado o livro dele fazendo essa dedicatória a Lúcifer, porque isso nos revela muito da batalha espiritual também que está envolvida aqui. Não é à toa que os conservadores, em sua maioria, são cristãos, espíritas, judeus, são pessoas que são religiosas, são pessoas que não se colocam no lugar de Deus, né? E os líderes totalitários, eles sempre vão se colocar no lugar de Deus. Então, continuando um pouco aqui sobre o livro, a gente só está só na primeira página do Saul Alinsky, né? Vocês devem estar desesperados, né? Mas eu prometo que eu vou acelerar aqui. Então, como eu dizia, o Saul Alinsky ele escreveu esse livro para ensinar uma metodologia de tomada de poder para os seus amigos revolucionários. Então, o livro todo dele vai ser, basicamente, um chacoalhão nos liberais, nos progressistas, até anarquistas, de como eles devem se organizar para a tomada de poder. Ele diz que apenas uma massa organizada será capaz de criar um sentimento de frustração e de desilusão geral nas pessoas que os façam desejar uma mudança fundamental na sociedade. Então, ele diz o seguinte: como um organizador, eu começo com o mundo como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Isso de aceitar o mundo como ele é não enfraquece de modo algum o nosso desejo de mudá-lo para o que nós acreditamos que deveria ser. É necessário começar aonde o mundo está, se nós vamos mudar o sistema para o que nós achamos que deve ser. É isso que significa trabalhar o sistema. Então, Saul Alinsky ele é um realista político. Ao contrário dos seus amigos dos anos 30, dos anos 60, ele não vai enxergar o mundo como ele gostaria que o mundo fosse, mas ele vai enxergar o mundo como ele é. E para Saul Alinsky, o mundo como ele é um mundo de corrupção, ele é um mundo de violência, é um mundo maquiavélico. Então ele vai começar no mundo dessa maneira. É claro que isso é uma meia-verdade da realidade, mas é aí que ele se apodera. E é interessante porque no speech da Michelle Obama,
quando o Obama foi eleito presidente, ela disse o seguinte, ela disse, quando ela conheceu o Barack Obama, ela viu o Barack Obama discursando, que é o que ele faz realmente, a única coisa que ele sabe fazer. E ela viu o Barack Obama discursando e ela disse o seguinte, and Barack stood up that day and he spoke words that have stayed with me ever since. He talked about the world as it is and the world as it should be. Né? Essas frases não são do Barack Obama, essas frases são do livro do Saul Alinsky. São as palavras do Saul Alinsky. Nós não devemos olhar o mundo como ele deveria ser, mas o mundo como ele é. E então nós vamos fazer o mundo como ele deveria ser. E isso é importante para quê? Para uma adequação da venda desse projeto para as pessoas. Por isso, a torção das palavras, a flexibilização dos termos vai se tornar uma ferramenta fundamental para a venda desse projeto para as pessoas. Né? Então, o Saul Alinsky ele diz o seguinte, qualquer mudança revolucionária deve ser precedida primeiro por uma atitude passiva, não desafiadora, diante das massas. Ou seja, primeiro você precisa vender uma imagem quase poética e muito vaga a respeito do que você quer fazer, para depois que você assume o poder, então você fazer o que você quer. Então, eu vou fazer uma plataforma política falando só sobre mudança, change, yes we can. Ou, por exemplo, agora como o PT está fazendo, já antecipando as eleições de 2014, dizendo as mudanças não podem parar, vamos avançar nas mudanças. Né? Então é um termo muito vago, muito genérico, mas isso prepara as pessoas para um sentimento de que realmente é preciso mudanças, né, na sociedade. Então eu vou endossar pessoas que estão dizendo isso. E isso também, o ministro Barroso outro dia fez uma sabatina também, onde ele disse isso, que toda a tese dele para defender a legalização do aborto em casos de bebês anencefálicos era a mesma para o aborto irrestrito e total até os 9 meses de gestação. Ele admitiu isso. Então, qual que é o método de Saul Alinsky aqui nesse sentido? Desse efeito homeopático das palavras. Você começa com casos... Você sempre vai começar a sua agenda revolucionária através das exceções, através de casos que encerram uma grande dose de emoção, né, onde as pessoas se sensibilizam mais. E aí, uma vez que você abre as portas para aquela mudança, aí você não para mais. Tá? Uma pequena consideração aqui sobre essa questão da linguagem é que Saul Alinsky ele divide o mundo. Ele se diz um não comunista. Mas aqui, quando ele se diz um não comunista, eu entendo que ele é um adepto da mentira e um adepto da desinformação. Então, por que eu tenho que acreditar nele nessa parte, né? Então, quando eu vejo os fatos, eu vejo que realmente ele está querendo me enganar, né? E ele divide o mundo em 3 grupos, que é o grupo daqueles que têm poder, daqueles que não têm poder, né? E daqueles que têm pouco poder e querem mais. Ora, isso não difere em nada da divisão de Karl Marx da luta de classes clássica, né? Entre os proletários, os proletariados e os pequenos burgueses. Isso não muda nada a divisão de Karl Marx entre patrício e plebeu, entre servo e escravo. Não muda absolutamente nada. Ele enxerga o mundo fundamentalmente dividido entre pessoas que têm poder, pessoas que não têm poder e pessoas no meio que querem o poder. E qual que é o grande pepino dos revolucionários, e também era para Alinsky? Era esse grupo do meio. Aqueles que têm um pouco de poder e querem mais. Que é quem? A classe média, somos nós. Por quê? Porque a classe média ela é imune naturalmente contra o mito da luta de classes e da imobilidade social. Porque para os marxistas, para os esquerdistas, a economia e a política é um jogo de soma zero.
para eu ter alguma coisa, alguém precisa não ter. Isso é um mito que já foi refutado milhares de vezes. Mas é aí que está. Nós não ganhamos o jogo político refutando racionalmente, porque esses caras estão jogando com a mentira com a gente, né? E por que a classe média é um pepino? Porque esses caras, pessoas que acabaram de sair daquela classe, daqueles que não têm nada e começaram a ter alguma coisa. Então eles estão amando o sistema. O cara não tinha nada, chegou aqui em São Paulo sem nada, uma mão na frente e outra atrás, agora ele já tem um emprego, ele já consegue pagar o aluguel dele. Opa, agora ele conseguiu juntar um dinheiro suado, comprou lá um iPhone 5 na Paulista. Daqui a pouco ele já está com um financiamento de uma motinha. E esse cara vai ouvir alguém falando sobre mudança? Esse cara não quer mudar de modo algum. Ele quer manter o que ele tem. Inclusive, foi a plataforma de reeleição do Lula, como a gente tinha comentado, né? Não troque o certo pelo duvidoso. Ele estava falando justamente para a classe média. É claro que naquele momento os revolucionários eram os conservadores. Eles queriam se conservar no poder, né? E por isso que nós entendemos porque Marilena Chaui diz que a classe média brasileira é composta por quê? Que ela falou? Por terroristas, né? A classe média brasileira é uma classe formada por terroristas, por ignorantes, por racistas, fascistas, homofóbicos. Por quê? Porque a classe média para eles é um pepino. Eles não acreditam na luta de classe. Eles não querem mudança. Eles estão amando o sistema de meritocracia. Eles estão amando ter uma ascensão social. Eles querem deixar uma herança para os filhos deles, que já estão fazendo um WhatsApp lá, estão fazendo uma escola de inglês, e já estão entrando num hotel e estão ganhando mais que os pais, estão gostando disso. Então eles não querem revolução. Então por isso o Saul Alinsky ele vai dizer da importância de você tratar bem do seu discurso, da sua palavra, da maneira como você, no fundo, cria uma nova língua, né? Uma nova língua que comunique a revolução para a classe média sem os assustar. Eu trouxe um videozinho aqui para vocês, que é demais isso aqui, que é a prova viva disso que eu estou falando, que é a evolução do Obamacare, linguisticamente falando, tá? Então, a gente vai ver aqui um vídeo mostrando a evolução de como a esquerda americana e o Partido Democrata nomeava o Obamacare. Eu vou colocar aqui para vocês verem. I like the term Obamacare. We passed Obamacare. Yeah, I like the term. We passed it. Because I do care. Obamacare is on my list. I apologize, Mr. President. I use that term with all respect, by the way. Good. Lock in tight on Obamacare. 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 Until it's working really well, and then they're going to stop calling it Obamacare. They're going to call it something else. They're losing their existing insurance plans under Obamacare. Latest on Obamacare. Obamacare fiasco. Obamacare fiasco. Never-ending Obamacare fiasco. Obamacare, Obamacare, Obamacare. Implement and improve the Affordable Care Act. 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 Affordable Care Act. The 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 Affordable Care Act, as I call it, as always called it. Então, o Obama lá, ele diz assim, bom, vamos chamar de Obamacare até que fizer muito sucesso. Depois que fizer muito sucesso, aí eles vão mudar o nome, né? E foi justamente o contrário. Depois que os americanos viram a mentira do Obamacare, eles trocaram o nome de Obamacare e se transformou então em Affordable Act. E no final a Nancy Pelosi diz assim, não, the Affordable Act, as I always call it. Como eu sempre chamei de Affordable Act. Então, agora que Obamacare se transformou um sinônimo de uma mentira, você troca então o nome. E é por isso que eles estão sempre trocando de nomes. E é por isso que o demônio também tem um monte de nome. Lúcifer, demônio, Beelzebub, Satã, bicho ruim e tudo mais. Eles estão sempre trocando de nome, né? Não sei se vocês viram a briga do PT com a imprensa golpista, né? Vocês ficam chamando de mensalão. Não, é o julgamento, processo criminal XPTO. Não é mais mensalão, né? Então, para essas pessoas é importante você não dar o nome aos bois. E é por isso que
o movimento revolucionário ele se transformou quase em invencível hoje em dia.